Deus é bom demais, amados. E amados, eu fico feliz em poder compartilhar hoje à noite a palavra com vocês. E nesse mês, amados, Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse conversar um pouco sobre de como nós sermos um sucesso aos olhos de Deus. E eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia comigo em 1 de Reis, capítulo 17. 1 de Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. Vamos ler a partir do 7 mesmo. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, que diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então, amados, nós estamos estudando sobre esse mês de como ser um sucesso aos olhos de Deus. E Deus, amados, colocou no nosso coração para que esse final de semana a gente falasse sobre a fidelidade no pouco. De quando nós somos fiéis num pouco, amados, Deus, Ele pode olhar para mim e para você e ver a gente como realmente nós somos, porque Ele consegue enxergar a atitude no nosso coração. Nós vemos, amados, essa viúva de Sarepta, que ela estava numa situação que não era agradável para ninguém. Havia uma grande fome sobre a terra. O profeta Elias caminhou quase 200 quilômetros para poder chegar onde ele estava. E quando ele chegou lá, amados, ele dá um comando, eu posso assim dizer, ele pede para ela algo, a qual, amados, que naturalmente seria uma loucura, não é verdade? Porque talvez se eu estivesse lá, eu dissesse assim: Ei, vem cá, eu acho que você não está entendendo. Há uma seca muito grande, uma fome muito grande. Eu peguei esses 2 gravetos para fazer o resto de comida que nós temos, e eu e meu filho, nós vamos esperar pela morte, porque não tem mais o que comer. Mas foi isso que ela disse para o profeta? Não, amados. Ela chegou e escutou aquilo que o homem de Deus disse, e ela foi e obedeceu. E eu sei, amados, que parece loucura para algumas pessoas, mas escutar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, amados, e botar em prática, mesmo que aos nossos olhos pareça ser pouca coisa, como por exemplo trazer água e um pouco de comida para o homem de Deus, talvez aos nossos olhos seja pouca coisa, mas a obediência naquilo que Deus falou, a fidelidade no pouco é que fez toda a diferença. Porque você já parou um dia para poder imaginar de como era toda a vizinhança da casa dessa viúva, passando fome, mas na casa dela tinham que ela comer? Você já olhou, amados, de quando eu e você, nós escutamos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração, mas mesmo que aquilo seja algo tão simples, mas põe em prática.
Porque através da minha e da tua fidelidade, até nas coisas pequenas, Deus vai poder acrescentar sobre a nossa vida. E aos olhos de Deus, nós vamos ser um sucesso. Porque não desejamos, amados, como igreja, ser um sucesso aos olhos desse mundo. Porque aos olhos desse mundo, ser um sucesso é ter um carro de 6 portas, uma casa de 15 andares. Mas isso aos olhos de Deus não é nada. Porque as riquezas desse mundo passam. Mas o nosso Deus, amados, Ele olha para o meu e para o teu coração. E o coração dessa mulher, amados, aqui foi agradável demais diante do Senhor. E é isso que eu quero trazer para mim e para você essa noite. Que não para no meio do caminho e fica questionando a Deus, dizendo, mas Senhor, por que não não sou eu que sou o pastor da igreja? Porque é uma outra pessoa. Rapaz, faz aquilo que chega nas tuas mãos, que você vai ver que Deus vai acrescentar sobre a tua vida, sobre a tua família. E coisas da parte de Deus, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Por causa de quê, amados? O nosso Deus não é um Deus de faz de conta. O nosso Deus não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, mas é um Deus que é vivo e que pode transformar o que é maldição em bênção na minha vida e na tua vida também. Então, amados, muitas vezes nós queremos questionar a Deus e dizer, rapaz, é tão pouco que isso eu não vou fazer. Mas presta atenção que eu estou dizendo, Deus olha a qualidade do que estamos fazendo. Deus olha assim, o meu coração e o teu coração está envolvido no que estamos fazendo. Para você poder entender melhor, deixa eu te contar uma história. Tinha um senhor de idade, seu Joaquim. Ele um dia chegou num posto de saúde. Ele tinha machucado a sua mão e pediu, olha, dá para poder fazer um curativo? Eu me cortei. E a senhora, a enfermeira, começou a atender ele. E no meio da conversa ele acabou sabendo que o nome da enfermeira era Maria. E Maria pegou e perguntou para ele, olha, seu Joaquim, por que é que o senhor está tão apressado? O senhor está tendo algum compromisso, alguma coisa para ir? Ele disse, sim, eu tenho um compromisso. Eu preciso de 8 horas estar no asilo, onde a minha esposa se encontra. Já faz muitos anos que ela está lá. E eu não quero chegar atrasado. Eu nunca cheguei em todos esses anos atrasado. E hoje, apesar de estar com a mão machucada, mas mesmo assim, eu não quero chegar atrasado. E Maria disse, eita, então eu acho que hoje ela vai ficar com raiva do Senhor. Porque já passou das 8 horas, o Senhor já está atrasado. E ele disse, não, ela não vai ficar chateada. Porque já faz 5 anos que ela nem se lembra mais quem eu sou. Ela está com Alzheimer. E ela disse, a enfermeira, a Maria, perguntou para ele, mas se ela nem se lembra mais do Senhor, por que é que o Senhor ainda vai lá visitar ela? E ele parou, olhou bem dentro dos olhos dela e com outra mão, botou a mão em cima da mão dela e disse, Maria, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é e de como ela é importante para mim. E do mesmo jeito, amados, muitas vezes nós fazemos coisas que pode parecer uma coisa tão pequena, mas quando o coração, a qualidade está envolvido, isso é que importa diante de Deus. Mesmo, amados, que aos nossos olhos sejam coisas tão pequenas, mas vai fazer uma diferença muito grande, porque Deus vai estar olhando e dizendo, olha só, anjos, arcanjos, serafins, vem cá, veja o meu filho, ele foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocá-lo. Então eu e você, amados, precisamos ter a consciência de todos os dias estarmos honrando a Deus com tudo aquilo que chega nas nossas mãos, mesmo que, eu vou repetir novamente, mesmo que aos nossos olhos sejam coisas pequenas, mas faz, porque Deus está olhando a minha e a tua atitude, a qualidade do que estamos fazendo. Porque quando eu chego, amados, e eu ofereço a minha vida, quando eu ofereço o meu tempo, o meu dinheiro, em honra, em consideração a Deus, Deus, amados, Ele se agrada. Porque Deus, amados, Ele não quer que a gente faça alguma coisa por fazer, que a gente faça alguma coisa, é por causa que Eduardo pediu para eu fazer, então eu vou fazer. Não, amados, não é por causa que Eduardo pediu, é como está o nosso coração em tudo aquilo que Deus nos chamou para estar envolvido. Porque uma coisa que é certa, amados, nós pensamos de uma maneira errada. Nós pensamos, amados, que se é alguma coisa pequena, eu posso fazer de qualquer jeito, porque o resultado final não importa. Não é desse jeito? Ou é só comigo que acontecia isso? Deus chegar e dizer, rapaz, eu vou fazer. Mas se deu certo, se não deu, eu fiz. Pronto, a tarefa está concluída e ponto final. Mas, amados, isso é totalmente errado.
Deus não nos chama, amados, para viver de qualquer jeito. Deus não nos chama, amados, para exercer a função, a unção que Ele derramou sobre a nossa vida de qualquer maneira. Mas Deus nos chama, amados, para fazer a diferença nessa terra. Porque aonde eu vou, amados, eu sou o representante de Cristo nessa terra. Aonde eu chego, Deus chegou naquele lugar. Aonde eu vou, amado, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja no ônibus, seja aonde eu estiver, o próprio Deus que habita dentro de mim está naquele lugar. Então eu vou representar Deus bem representado. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou ficar aqui enrolando, o chefe não está vendo. Rapaz, não faz isso não, porque Deus está vendo. E se eu e você, amados, queremos ser um sucesso aos olhos de Deus, nós não queremos agradar aos homens, mas queremos agradar em todas as nossas atitudes ao Senhor. Porque, amados, a nossa fonte de quem nós somos vem dEle. Tudo que temos e somos vem dEle. Então, amados, o que seria da nossa vida se Deus tirasse apenas 5 minutos do nosso ar? Nós não seríamos ninguém. Então, toda honra é dEle, toda glória é dEle. E a minha força, a inteligência que eu tenho, vem dEle. Então, amados, eu devo todos os dias da minha vida fazer tudo bem feito que chega nas minhas mãos. E com isso, Deus vai olhar para mim e dizer, olha, eu posso acrescentar sobre a vida dele. Não que eu queira fazer barganha com Deus, porque com Deus não se faz trocas. Tá certo? Eu não vou dar um carro de presente porque eu estou querendo ganhar uma Mercedes de volta. Com Deus não se faz troca. Mas de uma coisa eu sei, amados, eu quero que Deus possa olhar para mim e para você e dizer, rapaz, essa é uma filha amada em quem eu sinto prazer, porque ela não larga da minha palavra. Olha só, a situação está difícil do jeito que está, mas mesmo assim ela tem declarado a minha palavra, confiando em mim e não na situação que o diabo levantou. E o que é que vai acontecer, amados? Deus vai poder escrever um novo final para a nossa história. Porque, amados, o nosso Deus, amados, é um Deus de sucesso. Deus não tem problema com sucesso, mas é o sucesso segundo aos olhos dele. Dá para entender? Deus não fica, amados, com raiva de pessoas que têm posses, desde que as posses sejam para a honra dele. Deus não fica com raiva, amados, de quando você impõe tuas mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados, porque a glória é dele. Tudo é dele. Então eu e você, amados, não podemos cair naquele erro de achar que eu devo fazer as coisas que são pequenas de qualquer jeito. Não, faz bem feito. E você vai ver as coisas começarem a acontecer na minha vida e a tua vida também. Mas só por causa do amém do irmão que deu aqui, eu vou contar uma história só para você poder entender de como muitas vezes nós vivemos enganados durante a nossa vida toda. Por causa de quê? Por causa que doutrinas dos homens entram no nosso meio. E na igreja do Senhor, amados, é só a palavra de Deus que tem a primazia. Tinha uma criança, amados, que chegou na casa da avó e chegou e disse, vovó, eu queria dizer uma coisa para a senhora. O vovô, ele é muito medroso. E ela disse, medroso? Por causa de quê, meu netinho? O que foi que houve para você dizer isso com seu avô? Ela disse, porque, vovó, toda vez que a gente vai atravessar a rua, vovô me dá a mão. Aí uma coisa que eu te pergunto, só para você poder entender, será que o avô tinha medo de atravessar a rua ou era uma segurança para a criança, para ela não perder a vida dela sendo atropelada? E muitas vezes, amados, nós vemos as pessoas no meio do povo de Deus totalmente enganados, achando que é por causa de que eu não estou fazendo tudo aquilo que eu achava que eu deveria fazer, que isso não me traz um benefício ou alguma glória diante de Deus. Deus, ele olha também as pequenas coisas. Deus olha para mim e para você e vê as atitudes do nosso coração, porque, como eu disse e repito, Deus olha a qualidade de tudo aquilo que eu e você estamos fazendo. Porque, amados, com Deus, amados, eu posso até enganar os homens, mas para Deus eu não consigo enganar. Eu posso chegar, amados, para uma criança e oferecer um pirulito e R$100. Com certeza ela vai escolher um pirulito, porque ela não tem consciência do valor que aquela nota tem. Mas com Deus ninguém engana. Sabe, amados, há muitos anos atrás, a minha irmã, ela é 5 anos mais velha do que eu. E eu vou contar isso, eu sei que é a 31ª vez que eu vou contar, mas não tem problema, sou eu que estou ministrando mesmo. Aí o que é que acontece? A minha irmã, ela por ser 5 anos mais velha do que eu, ela tinha uma mania de chegar e passar a perna mesmo em mim. Ela dizia, mas tu era muito besta, pelo amor de Deus, como era que tinha um menino tão burro como tu? Não era possível. E, amados, aí eu ainda morava, residia ainda em Campina Grande, eu não me lembro quantos anos eu tinha,
Mas a minha querida irmã um dia chegou para mim e disse: olha, Eduardo, eu queria te dizer uma coisa, eu sou feita de sabão e eu estou indo tomar banho e eu vim me despedir de você porque eu vou derreter e vou descer pelo ralo e mais nunca eu vou te ver. E mais como eu chorava naquele dia de desespero por tudo aquilo que ela tinha feito. Ela dizia: meu Deus do céu, minha irmã, não vá. E aí ela fechava a porta do quarto e eu escutava o barulho do chuveiro. Era aquela angústia de dizer: meu Deus do céu, ela está indo embora, ela está derretendo. E sabe, amados, é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não entendem, que muitas vezes o diabo ele tenta nos enganar, mas Deus não quer que eu e você vivamos enganados. Deus quer, amados, que eu e você conheça a sua palavra e viva segundo a sua palavra, e não deixa que o diabo chegue para você e diga: eu sou feito de sabão, vou derreter, e para que chorar? Rapaz, Deus tem muito mais para a minha vida e a tua vida também. O nosso Deus, amados, nos chamou para viver um sucesso, mas é o sucesso segundo aos olhos de Deus. Não me entenda errado quando eu falo de sucesso, amados, de como a pessoa viver no mundo lá fora. Você sabe que disso é totalmente diferente. Sucesso aos olhos de Deus, amados, é aquele que vive segundo a palavra do Senhor. E ser fiel nas pequenas coisas faz toda a diferença. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus te chamou para viver no muito mais que Ele tem preparado para a tua vida. Aleluia. Mas você acredita nisso mesmo ou você falou por falar? Porque, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tem muito mais. Né? Eu sei que o meu sotaque em inglês tem um pouquinho de sul-coreano, mas Smith Wigglesworth, ele, amados, ele quando chegava, vocês sabem quantas pessoas ressuscitaram através da vida daquele homem? Não foi poucas pessoas não, amados. E Kathryn Kuhlman, sabe, são pessoas, são homens e mulheres de Deus, amados, que vivem segundo a palavra. E será que Deus faz acepção de pessoas? Não, amados, Deus faz acepção de fé. Muitas vezes, amados, nós vivemos de uma maneira que não é agradável ao Senhor. E por causa disso, nós não vemos o sobrenatural de Deus acontecendo nessa terra. Não foi Deus que está mais velhinho, gagá, e por isso que o poder dele não age mais aqui. Não, amados, somos nós que vivemos na incredulidade. E se eu e você, amados, desejamos muito mais da parte de Deus, amados, que possamos todos os dias amanhecer já crendo em tudo aquilo que Deus falou. Porque o nosso Deus, é nele que nos baseamos. Nós somos orientados não pelo curso desse mundo, mas por aquilo que Deus diz na sua palavra. Então nós olhamos para essa viúva de Sarepta e vemos uma mulher que chegou, amados, e ousou a crer na palavra de Deus. E o pouco que ela fez, ela teve grandes resultados. E será que vai ser diferente com a tua vinda? Será, amados, que Deus ele vai olhar para tu e vai dizer: ele está morrendo, eita, morreu, eita. Não, amados, Deus não fica feliz com a morte dos justos. Entendam, o que eu estou falando não é aquele versículo que Deus fica feliz com os justos quando parte. Mas eu falo que a enfermidade, as desgraças, as mazelas desse mundo vieram para a vida do ser humano por causa do pecado. E Deus não se alegra em colocar um câncer na cabeça de alguém. Deus não fica feliz em quebrar o braço de outro. Mas Deus fica feliz, amados, que a gente viva na plenitude de tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você. Então, amados, se você olha para essa viúva de Sarepta, amados, ela tem que ser uma inspiração para a minha vida e a tua vida também. De saber dizer: Senhor, mesmo que aos meus olhos seja uma coisa tão pequena, mas eu vou confiar em Ti. E sabe o que é que vai acontecer? Milagres extraordinários. Eu vou falar de uma maneira bem calma para você não sair daqui assustado, tá bom? O nosso Deus é um Deus de milagre. E quando eu e você, amados, entendemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, amados, a gente vai pegar aquilo que Ele diz, amados, e vai colocar em prática todos os dias da nossa vida. Porque, amados, sinceramente, como eu disse para você, eu repito, se eu fosse essa mulher, essa viúva de Sarepta, provavelmente, num primeiro momento eu ia começar a dizer: eita, peraí, que conversa é essa? Eu acho que esse profeta não está entendendo a situação que está existindo. Está existindo uma pandemia e eu vou dar oferta. Eu vou plantar cestas básicas? Não, de jeito nenhum, eu preciso reter, que eu não sei como é que vai ser amanhã. Mas, amados, o povo de Deus, amados, anda na contramão desse mundo. O povo de Deus, amados, é um povo que ousa crer naquilo que Deus fala. E nós andamos por sobre as águas.
E pode ter certeza de uma coisa, mas Deus não te chamou para ser uma lagartixa, mas Deus te chamou para ser uma águia. E a águia, ela voa acima das tempestades e não debaixo das tempestades. E foi para isso que Deus te chamou para viver. Então, amados, que a gente possa parar de uma vez por todas e de ficar questionando a Deus o que é que eu devo ou não devo fazer. Se Deus falou, está dito e ponto final. Eu vou obedecer. Aleluia. Aleluia. Tem alguns que nem está aleluiado hoje aqui. Aleluia. 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 Estou sintonizando. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Está começando a pegar, está começando a pegar. A sintonia está chegando. A sintonia está chegando. Tá. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Para quem não sabe, Mateus fica no Novo Testamento. Mateus capítulo 25. Aleluia, aleluia. 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 Saiu do ar. Aleluia. 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 Mateus capítulo 25, no versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz mesmo assim, amados. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chama os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Desculpa. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Desculpa, amados. E, amados, você vê aqui não me entenda mal a palavra de quando eu falo, isso aqui é um clássico da Bíblia, mostrando justamente, amados, de uma passagem a qual nós lemos, que é muito conhecida no nosso meio, que fala justamente sobre os talentos que é entregue para cada um. E, amados, do mesmo jeito, nos dias de hoje, Deus entregou talentos para mim e para você também. Da mesma forma, não acho que isso era apenas uma parábola a qual Jesus Cristo estava falando. São realidades na minha vida e a tua vida também. Mas eu e você, muitas vezes, amados, nós estamos ali escondendo e guardando aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós sabemos, amados, que quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dando poder para o diabo destruir o mundo lá fora. Entenda isso. Quando eu exerço o chamado que Deus me chamou para exercer, eu é que vou destruir as obras do diabo. Mas quando eu me calo e fico quieto no canto da parede, como um gatinho num dia de chuva, todo molhado, o que é que acontece? É o diabo que prevalece.
E Deus nos chamou, amados, como eu disse e repito novamente, para fazer a diferença sobre essa terra. Ele entregou para a minha vida e a tua vida. E os talentos que Deus nos entregou, amados, um dia Ele vai prestar contas para mim e para você. Então o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? Será, amados, que estamos sendo negligentes? Ou será, amados, que estamos sendo ousados? Estamos ali, amados, trabalhando com todos os dons que Deus colocou nas nossas mãos. E com isso, amados, em vez de trazer mais 5 moedas, estaremos trazendo as 10. Deus nos chamou, amados, para multiplicar. Deus não nos chamou, amados, para ficar quieto escrito no banco da igreja. Eu sei da necessidade que temos de podermos congregar. E com isso, amados, Deus exortar o nosso coração, trabalhar na nossa vida, nos edificar, para que a gente possa fazer a diferença lá fora. Mas isso é apenas uma parte de tudo aquilo que Deus tem preparado. Eu e você, amados, podemos destruir e vamos destruir as obras do diabo com os talentos que Deus colocou na minha vida e na tua vida também. E eu e você, amados, precisamos entender que essa diferença não vai ser apenas, olha, só por causa do aleluia que Rita deu aqui, eu vou contar aqui uma história para você. Eu vim de uma igreja, mas que era totalmente tradicional. E essa igreja, quando a gente estava lá, tudo era responsabilidade do pastor. Tem uma pessoa enferma, chama o pastor. Precisa evangelizar, chama o pastor. Eu já dou o meu dízimo, então o dízimo que eu dou é o pagamento do pastor, então o pastor tem a responsabilidade de fazer tudo na igreja. Mas sabia, amados, que isso não é uma verdade? Sabia, amados, que o diabo tem enganado muitas vezes o povo de Deus e o povo tem ficado apático, tem ficado alheio a tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Porque Deus, amados, te deu dons e talentos maravilhosos, hinos inspirados da parte do Senhor, livros que vão transformar a vida de milhares e milhares de pessoas durante gerações. E o que é que eu vou fazer? Eu vou guardar, enterrar esse talento? Não, amados, eu vou desabrochar. Eu vou fazer com que aquilo que Deus colocou no meu coração cresça, multiplique todos os dias na minha vida, porque eu vou ser encontrado fiel no pouco. E no muito Deus vai me acrescentar. Pastor, se eu tivesse essa carinha de bebê que você tem. Não, se eu tivesse aquele cabelo de Rita de Cássia que dorme e acorda e o cabelo dela não assanha. Se eu tivesse tudo isso, a minha vida ia ser diferente. Aí eu ia fazer grandes proezas para o Senhor. Rapaz, faça algo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você sabe porque você sabe que Deus já te mostrou o que você foi chamado para fazer. Então se levanta, sacode toda essa poeira de anos e anos lá parado, olhando. O pastor vai me dar alguma oportunidade. Deus já te deu a oportunidade necessária. É como naquele livro que eu li, naquela revistinha que eu recebi de presente lá do Betel Brasileiro, de um pastor que estava preso durante anos e anos lá na penitenciária. É claro que ele não estava preso em outro canto, era na penitenciária, mas de segurança máxima. Por causa de quê? Porque tinha ministrado o evangelho. E dentro da prisão ele começou a fazer um rebuliço santo por lá. Ele começou a mais presos e mais presos se converterem. E, amados, eram homens perigosos que estavam ali. E aí o que é que fizeram? Botaram ele na solitária. Mas só que esqueceram de um detalhe. O vaso sanitário que era da solitária, a qual ele estava, tinha um buraco que dava para a solitária de baixo. E ele chegou, ele conta no livro, sabe, naquela revista que eu recebi, ele conta, amados, que ali era o púlpito dele. Ele chegava dia após dia, estava ministrando a palavra aonde? Dentro de um vaso sanitário. Então o meu púlpito é aonde eu chego. Aquilo que Deus colocou no meu coração, os talentos, eu vou multiplicar. Eu não vou ficar olhando, esperando que alguma oportunidade aconteça. Deus já preparou todas as oportunidades possíveis para que Ele possa manifestar a glória e o poder dEle através da tua vida. O amor de Deus vai transbordar lares através daquilo que Deus colocou dentro de você. Então, amados, para que ficar esperando por alguém? Está igual a Pedro, que chegou para a sua namorada, a Ana, e chegou e disse: Ana, como eu queria ter 1000 olhos para te olhar, como eu queria ter 1000 bocas para te beijar, como eu queria ter 1000 mãos para te acariciar. E Ana olha para ele e diz: Pedro, por que tu não usa o que tu tem? Sabe, muitas vezes está assim o povo de Deus, amados, esperando que alguma coisa aconteça. Se algum raio descer do céu, um anjo, um arcanjo, um serafim se manifestar para mim, eu vou fazer alguma coisa. Rapaz, vai e faz. Porque Deus te chamou, amados, para ser fiel até nas pequenas coisas.
Então nós olhamos aqui, amados, e vemos esses talentos sendo entregues. E quem nós somos dentro dessa história? Nós somos aqueles que enterraram? Ou nós somos daqueles que multiplicaram? Se você puder, amados, fazer uma análise agora, nesse exato momento, Jesus voltou. Você agora está diante de Deus, do trono branco, para prestar conta da tua vida. Quando Deus olha para você com aqueles olhos de chama de fogo, ainda bem que ninguém saiu correndo, não foi? Quando Deus olha para você com aqueles olhos, o que é que você vai responder para Ele? Foi culpa de Eduardo. Ô Senhor, fazer igual a Adão? Ah, pai, não pai, mas Deus, né? Foi a mulher que tu me desse. Sabe, amados, nós muitas vezes estamos expert em dar desculpa em tudo aquilo que nós não fazemos. E sabemos que temos a responsabilidade. Na verdade, é um privilégio de podermos fazer. Eu e você, amados, se nós entendermos quem nós somos e quem Deus nos chamou para sermos, nós não vamos mais viver de qualquer jeito. Nós vamos pegar esses talentos e vamos multiplicar ele todos os dias da nossa vida. Porque você vai ver, amados, que as pequenas coisas fazem grandes diferenças. Todas as pequenas coisas que Deus coloca na tua mão, amados, faz grandes diferenças. Eu não comecei como pastor. Dá para entender isso? Sempre Deus, amados, Ele vai moldando o nosso caráter. Vai nos chamando para poder engolir, não é nem sapo, é cururu mesmo. Alguém sabe aqui o que é cururu? Frecheiro, tibum, arrudeia. Pronto. Meu Deus do céu, a gente tem que trazer um dicionário, a gente está aqui do Nordeste para o pessoal poder entender. Mas aí o que é que acontece, amados? Muitas vezes nós olhamos e achamos que a pessoa já começou lá em cima. Não, amados, eu passei anos e anos servindo no diaconato, anos e anos servindo nos conselheiros. Na verdade, amados, os conselheiros, passei 2 anos servindo e todo apelo para novo nascimento e batismo no Espírito Santo, eu estava lá na frente. E tinha um irmão na igreja que toda vez brincava comigo do mesmo jeito. Dizia, rapaz, por que é que tu não nasce de novo logo de uma vez? Todo o apelo que tu está lá na frente é porque só tinha eu para ir para lá. Eu e Sandra Kelly, né, a irmã do pastor Nils. Não era, toda vez era a gente que estava lá na frente. Então Deus, amados, nos chama para fazer a diferença com o que foi entregue nas nossas mãos. De quantas manhãs e mais manhãs de domingo, amados, a gente estava lá olhando os carros lá em Jaguaribe, no sol quente, amados, chega e arrepiava. Mas a gente estava lá. E Deus tratando no meu coração, dizendo, sabe o quê? Enquanto você está cuidando para que as pessoas que estão lá dentro possam escutar a minha palavra, eu vou estar cuidando da tua família, eu vou estar cuidando do teu trabalho. Eu não fazia aquilo por uma troca, amados, mas a gente fazia aquilo com tanta alegria. Só faltava lavar o carro dos irmãos. Tinha até irmão, às vezes brincava, dizia, rapaz, na outra vez eu te dou um trocadinho. Eu disse, beleza. A gente levava na brincadeira, a gente sabia do que ele estava brincando. Mas o que é que eu quero que você e eu possamos entender essa noite? Que, amados, tem coisas que são tão pequenas, mas que fazem toda a diferença. Quer ver isso no natural? Posso explicar isso para você? Vou explicar, tá bom? Vou contar uma história para você poder entender onde é que a gente quer chegar. Foi no ano de 1979, lá na Califórnia, houve um acidente no voo 191. E esse acidente, amados, morreram todos os passageiros, os 273 passageiros, toda a tripulação e mais 2 pessoas que estavam em terra. E você sabe que todo acidente de avião, amados, eles precisam analisar o que foi que houve, para que aquele acidente possa acontecer, porque ele aconteceu. E aí o que é que foi que eles chegaram à seguinte conclusão? Que tinha um anel, esse anel, amados, é um anelzinho bem besta, mas é um anel tipo para segurar. É um anel de, como é que chama? Guga, por favor, me explica, como chama aqui no Brasil? Um anel de retenção. Esse anel de retenção, amados, ele é um anel de poucos centímetros. E esse avião, eu acho que é DC-10, eu acho que era o nome do avião, a marca do avião. É marca? É assim que chama? O modelo dele. Né? Esse avião ele tem 3 turbinas, e a turbina 2 explodiu. E eles foram analisar e viram que esse anel de retenção é um anel tão pequeno, com poucos centímetros, mas ele se rompeu. E qual era a função desse anel? Era de segurar, amados, um ventilador, umas pás de ventiladores para resfriar o motor do avião. Então, quando aquele anel que segurava as pás ao eixo se rompeu, a hélice soltou e com isso causou todo aquele acidente.
Então quer dizer que uma coisa tão pequena, de tão poucos centímetros, pode ter derrubado um avião? Sim, pode. Se algo tão pequeno no natural pode fazer um estrago desse, imagina, amados, o que é que Deus pode fazer através da nossa vida. O estrago no inferno, através da minha e da tua vida também. Porque, amados, tem coisas grandes que Deus tem preparado para mim e para você. Dá para entender isso? Então eu e você, amados, precisamos mudar o nosso jeito de ver e o nosso jeito de viver. E dizer: Pai, eis-me aqui, independente do que você me chamar, eu vou fazer. Aonde você me mandar, eu irei. Aonde você me mandar, eu irei. Irã, Iraque. Algumas pessoas pensaram, né? Eu não vou, não. Mas, amados, o melhor lugar onde temos para estar é justamente onde Deus nos chamou para estarmos. Porque mesmo que fosse para dar a minha vida por amor ao Senhor, é lucro em tudo aquilo que a gente faz. Então, muitas vezes, amados, nós cantamos ao Senhor, né, dizer: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí quando chega uma situação que Deus diz: vá, eu digo: vou nada, de jeito nenhum. Está vendo que eu vou falar nada do Senhor para um moço desse? Mas, amados, Deus nos chama, a gente obedece, porque é nessas pequenas coisas que Deus vai acrescentar. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, arrocha o cinto, que o negócio está começando a esquentar. Aleluia. Sabe, amados, deixa eu contar aqui umas verdades aqui para mim e para você. Sabe, essas pequenas atitudes que nós temos, amados, Deus vai fazer grandes diferenças. Escuta isso, Deus vai fazer grandes diferenças. Porque se eu e você desejamos ser um sucesso aos olhos de Deus, nós precisamos entender de uma vez por todas: eu não vou ser negligente o que chega nas minhas mãos. Porque você olha, amados, vamos pensar aqui numa pessoa, pronto, Moisés estava diante lá do Mar Vermelho. Olhava para trás, vinha o exército de Faraó. Olhava para um lado, tinha o deserto. Olhava para o outro, tinha as montanhas. De frente tinha o quê? O Mar Vermelho. Ele tinha saída junto com o povo de Israel? Não, ele não tinha saída. Mas Deus disse para ele: ó, por que clamas a mim? Levanta a vara e com a tua mão estende sobre o mar. Então, amados, pequenos gestos podem fazer uma diferença tão grande de trazer livramentos para a minha vida e a tua vida também. É ou não é? Mas você olha também o mesmo Moisés, a qual estava lá no meio do deserto, e o povo de Deus começou a reclamar, os israelitas, dizendo: mas como é que você faz isso com a gente, nos trazer aqui para o meio do deserto, para que a gente morra de fome? Pelo menos lá no Egito a gente tinha o que comer, mas aqui estamos com sede, nem os nossos animais têm o que beber. E Deus, amados, orientou a Moisés de quê? Que ele fosse e falasse com a rocha. Mas aí o que é que Moisés fez? Pegou a vara, foi lá e feriu a rocha por 2 vezes. Mas foi o que Deus tinha mandado? Não. Deus tinha dito que era para falar. Então, amados, as nossas atitudes podem ser pequenas, mas tem uma repercussão muito grande. Deus vai olhar para a minha vida e a tua vida também, e vemos se somos obedientes em tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sei, amados, que naquele momento Moisés estava com raiva do povo, porque estavam lá murmurando, reclamando. Imagina você viver com uma multidão falando mal de você, dizendo: está vendo que coisa feia? Eduardo me trouxe aqui no meio do deserto, mas lá pelo menos eu tinha o que comer, aqui eu vou morrer de fome. Rapaz, a pessoa escutar isso o dia inteiro é horrível. Mas mesmo assim justificava aquilo que Moisés fez? Não. Então, pequenas atitudes, amados, vai ter grandes resultados diante de Deus. Porque Deus olha para mim e para você e vê se somos ou não obedientes àquilo que Ele nos chamou para fazer. Então eu e você, amados, que possamos todos os dias da nossa vida sermos achados diante de Deus, mas aquele tipo de pessoas que fazem o que Deus nos chamou para fazer. Tá bom? Então, para encerrar, eu queria ler com vocês lá aqui em Lucas, capítulo 9. Abre lá comigo, Lucas. Para quem não sabe, Lucas é ainda no Novo Testamento. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, no versículo 12 ao 17. Lucas 9, versículo 12 ao 17, que diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram:
manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele, ou seja, Jesus, disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, amados, você pode olhar para você mesmo e dizer: pai, o que eu tenho é tão pouco. Mas esse tão pouco, Deus vai fazer milagres tão extraordinários. Senhor, eu tenho apenas só 5 pães e 2 peixes. O que é isso para alimentar essa grande multidão? Rapaz, entrega nas mãos do Senhor e vê o que as coisas que vão acontecer. Então não despreza os pequenos começos. Não despreza tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, mas começa a fazer o que Deus te chamou para fazer e veja o extraordinário de Deus acontecendo através da tua vida. Porque, amados, muitas vezes estamos vivendo de uma maneira a qual nós olhamos e dizemos: mas eu já estou satisfeito com tudo isso. Não, amados, não entenda mal a palavra. Não me entenda mal a palavra. Mas que haja insatisfação no teu coração, ao ponto de desejar muito mais da parte de Deus nessa terra. Ao ponto de você chegar e dizer: pai, eis-me aqui, todos os dias da tua vida. E quando você se levanta, amados, o diabo e todo o inferno estremeça. Porque sabe que o ungido ou a ungida do Senhor já se levantou. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te chamou para brilhar nessa terra. Deus te chamou para levar gosto àquelas pessoas que não tem mais nenhum motivo para poder viver. Quem é essa pessoa? É você. Essa pessoa é você. Sabe, peraí, deixa eu apontar assim para ninguém dizer que eu não apontei. Essa pessoa é você. Tá certo? É você mesmo. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te diz: vai. Sabe, amados, eu sou apenas o isqueirinho de Jeová que está aqui, tocando fogo na tua cadeira para você poder ir, para você poder entender melhor, tá bom? Vê se os meninos lá de casa estão aí, para eles não saberem das histórias que eu aprontava na escola. Sabe o que é que eu fazia, amados? Eu estudava numa escola onde tinha bancos de madeira. E o que é que a gente fazia, amados? A gente pegava, comprava isqueiro na esquina. E aí a gente levava para a escola. E quando a gente chegava lá, amados, a gente ligava o isqueiro, acendia e colocava debaixo da cadeira do menino da frente. Na hora ele não sentia, depois esquentava de um jeito, a gente só viu o pulo. Mas essa pessoa sou eu. Eu estou aqui, tocando fogo na tua cadeira, para que você seja uma pipoca de Jeová. Ao ponto de você sair lá fora e você tá igual. Vocês já viram um pitbull andando na rua? Ele já anda já assim, né? É ou não é, né? É. Quem cria cachorro sabe, né? Eu amo pitbull, tenho vontade tão grande de apertar aquelas bochechas. Se ele não me morder, só vai apertar. Mas, sabe uma coisa, amados? Do mesmo jeito é quando você sair daqui. Não saia daqui dizer que eu lhe chamei de cachorro. Eu não estou lhe chamando de cachorro, estou lhe dizendo que você vai sair daqui como se fosse um pitbull. Como se fosse. E você vai sair e dizer: pai, o que é que você quer que eu faça? Para onde é que eu vou? É para falar o quê? E você vai ver, amados, as coisas começarem a acontecer na tua vida. Porque Deus tem preparado muita coisa para mim e para você também. E só por causa do amém de Rita, eu vou contar essa história para poder encerrar. Obrigado, Rita, você me inspirou. Tinha um fazendeiro, amados, que era um fazendeiro muito rico. Era muito rico ele. E ele perdeu a alegria da vida. Ele não tinha mais o que se alegrar, porque tudo ele tinha. Ele pensava numa coisa, comprava. Então nada tinha mais gosto para ele. Mas na fazenda dele, amados, acontecia de toda semana ir um moço para poder cortar o cabelo e fazer a barba dele. Toda semana. E aquele rico fazendeiro pegou e deu um bom dinheiro para aquele barbeiro pegar em algum momento que ele não esperasse
e tirasse a vida dele. Porque ele disse: rapaz, eu não tenho mais nenhum motivo para viver, não tenho mais alegria mais de nada. E aquele homem, aquele fazendeiro, começou a viver de uma maneira totalmente diferente. Por causa de quê? Porque ele não sabia nem o dia e nem a hora que aquele barbeiro iria tirar a sua vida fazendo o seu cabelo. E aí o que aconteceu? Todo dia, quando ele amanhecia, que ele olhava, agora as coisas começaram a se tornar diferentes. O cântico dos pássaros, né, o gado comendo lá o capim, o nascer do sol, tudo começou a ficar mais bonito na vida dele, porque ele não sabia se aquele dia era o último dia de vida dele. Então cada momento para ele se tornou precioso demais, porque ele começou a dar valor às pequenas coisas que chegavam nas suas mãos. Quando chegava algum netinho dele que abraçava, para ele poderia ser o último abraço, então ele abraçava com tanto carinho. E aí o que é que ele viu? Ele viu que realmente a vida dele tinha sentido, que ele deveria parar um pouco e olhar para as pequenas coisas, e a vida dele começou a se tornar totalmente diferente. E aí ele chegou e disse: e agora? Como é que eu vou fazer com o barbeiro? Foi lá e matou? Não, ele despediu o barbeiro. E ele despedindo aquele barbeiro, amados, ele se livrou de morrer, mas a vida dele nunca mais foi a mesma. O que é que eu quero trazer com isso para mim e para você essa noite? É que eu e você, amados, precisamos dar valor a tudo aquilo que tem chegado diante de nós, ao cheiro das flores, ao voo dos pássaros. Tem coisas tão bonitas, amados, que Deus tem acrescentado sobre a nossa vida, coisas que podem parecer tão pequenas, mas por que não dar valor a tudo aquilo que Deus nos mostra? E Deus nos chama, amados, para viver de uma maneira a qual eu e você possamos e devemos ser a luz e o sal dessa terra. Então que possamos ser igual a esse fazendeiro. Hoje é o meu último dia de vida, rapaz, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu vou fazer tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos e vou fazer bem feito, porque eu desejo chegar um dia para prestar contas diante de Deus e ser um sucesso aos olhos de Deus. Então Deus te chamou para ser um sucesso. Derrotado é o diabo e os seus anjos. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém?